Dia, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Então, hoje a gente vai encerrar as nossas aulas de matemática nessa semana. Falando em encerramento, eu tenho que lembrar duas coisas. Primeiro, a partir de semana que vem, a gente vai estudar, começar a introduzir outro assunto, ou seja, a gente está encerrando o estudo das funções afins, tá? Mas qualquer dúvida que persistir, vocês podem me mandar mensagens e durante as aulas podem perguntar também. Além disso, não esqueçam que a atividade avaliativa de vocês ele fecha na sexta-feira. Então, se alguém ainda não tiver entregue a atividade, peça a gentileza de entregar, tá? Tá lá em tarefas, vale 3 pontos. Fechado? Bom, qual que é a proposta do dia? Vocês pegaram o caderno de atividades, fazer o exercício 2, 10, 11, 22, 26 e 35, que estão nesse intervalo de página aqui, de 60 a 70, tá? Então, ó, dá um pause no vídeo agora, vai lá, faz esse exercício, depois volta e assiste a explicação, tá? Vamos lá. Quais desses diagramas representam uma função de A para B? Então, para representar uma função de A para B, eu tenho que ter duas características que tem que existir, que são a característica de todo elemento do conjunto A, que a gente chama de domínio, tem que ter um correspondente no contradomínio, ou seja, tem que ter uma imagem, e além de ter essa imagem, ela tem que ser única. Então, olha só, esse elemento aqui, ele não tem imagem no contradomínio, ou no conjunto B, então isso não é uma função, tá? Esse daqui, além de todo elemento ter, que ele tem que ter uma imagem, tem que ser única. Então, aqui, além desses vários elementos não terem, então só por isso já não é uma função, esse aqui tem várias imagens. Isso não pode acontecer. É a mesma coisa que você chegar num estacionamento e falar assim, eu vou ficar 1 hora no estacionamento, exatamente 1 hora. E aí, na hora de perguntar o preço, o cara fala assim, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15 ou pode ser 20 reais. Não tem isso. O preço ele tem que existir e tem que ser único. É igual a correspondência aqui, tá? A gente fala uma correspondência unívoca, fechado? Bom, letra C. O elemento do domínio ou do conjunto A tem uma imagem? Tem. Ela é única? É. O elemento 2 tem uma imagem? Tem. Ela é única? É. O elemento 5 tem uma imagem? Tem. Ela é única? É. Então, isso aqui representa sim uma função, tá? Vamos lá. O elemento -1 tem uma imagem? Tem. Ela é única? Tem. O 0 tem uma imagem? Tem. Ela é única? Tem. Então, todos os elementos aqui, eles possuem uma seta ligada para lá, ou seja, eles têm uma imagem, e só sai uma seta de cada um deles. Ou seja, a imagem ela é única. Chato? Essa letra E é semelhante à letra B. A diferença é que não tem vários elementos aqui que não tem correspondência, mas mesmo assim, do 2 não pode sair várias setas, ou seja, ele não pode ter mais de um correspondente. Fechado? E na letra F, cada elemento desse tem um correspondente e cada um ele é único. Para cada um deles é único. Então, a letra F também é função. Então, ele pediu, quais os diagramas representam uma função de A para B? Letras C, D e F. Fechado? Bom, o zero da função dada pela função f de x é igual a zero da função, gente, quem é a função? A função é f de x. Zero da função é igual a ela a zero. Ok? Bom, então, o que eu vou fazer? 2x sobre 3 mais 5 meios igual a zero. Tiro o meu MMC, que vai ser 6, dividido por 3 dá 2, vezes 2x, 4x. Mais 6 por 2 dá 3, vezes 5, 15. Igual 6 dividido por 1 dá 6, vezes 0, 0. Cortei o 6. Passo o 15 para lá e fica negativo. Tá? O 4 está multiplicando, passa para lá dividindo. Conclusão, o zero da função é menos 15 sobre 4, letra D. Fechado? Bom, observe o gráfico de uma função de f, de r em r, ou seja, esse gráfico desce vai infinitamente para a esquerda e infinitamente para a direita. As coordenadas do zero dessa função, zero da função, gente, é o valor aqui, nesse caso aqui, é o valor, zero da função é o valor de x para y igual a zero. Então, o zero da função é esse aqui, um valor para x para y igual a zero. Que característica tem esse ponto? De estar tocando o eixo x. Então, nesse caso, seria quem? Seria menos 2 e 0. Só por aí, não tem, não tem, não tem, não tem, letra E.
Mas ele, além disso, pede o ponto de interseção com o eixo Y. O ponto de interseção com o eixo Y ele tem a seguinte característica. Se aqui o Y é 0, aqui o X é 0. Então, 0 e 2. Tranquilo, né? Então, vamos lá. Considere uma região plana limitada por um trapézio cujas medidas de comprimento das bases são de 10 e 7 centímetros. A medida da área dessa região é dada em função da medida do comprimento da altura do trapézio. Escreva a fórmula que indica a medida da área A, em centímetros quadrados, dessa região plana, em função da medida do comprimento H, da altura em centímetros. Vamos lembrar qual que é a fórmula de área? A fórmula de área pode ser definida assim, eu gosto de definir ela assim. É a média aritmética das bases, ou seja, a base maior mais a base menor sobre 2, vezes a altura. Ou seja, é o produto da média aritmética das bases vezes a altura. Ou simplesmente a soma das bases é o produto entre a soma das bases vezes a altura sobre 2. Ou a metade do produto da soma das bases vezes a altura. Fica ao critério de vocês. Lembrando que isso aqui é a base menor, isso aqui é a base maior. Tá? Então, ele quer uma função, ele quer a função área, tá? O valor da área em função de H. Então, ó, a área em função de H seria, vamos lá, base maior, que é 10, mais base menor, que é 7, vezes a altura sobre 2. Conclusão, a minha área em função de H é igual a 17H sobre 2. Pessoal, eu coloquei só A, não coloquei esse H aqui. Não vai fazer tanta diferença assim, não. Porque, na verdade, a gente vai aplicar essa fórmula daqui a pouco, tá? Letra B. Qual é a medida da área quando H vale 6? Então, é só substituir o H por 6. Então, a área, quando H vale 6, é igual a 17 vezes 6 sobre 2. Eu vou simplificar aqui, vai dar 17 vezes 3, e isso daqui é 51 centímetros quadrados. Pessoal, eu só coloquei A igual a 51 centímetros quadrados. Tudo bem. Tá? Qual é a medida do comprimento da altura? Agora, sabendo que a área é 42,5. Então, ó, vou escrever a fórmula. Nesse caso, eu vou colocar só a letra H. Eu acho que fica mais fácil. Tá? O meu A é a área, e a área vale 42,5. Então, fica 42,5 é igual a 17 H sobre 2. Esse 2 que está dividindo, ele pode passar para lá multiplicando. Então, vai dar 85 igual a 17H. Conclusão. H é 85 sobre 17. Tá? H é igual a 5 centímetros. Fechado? Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, cada vez que vai ao posto de gasolina, Juliano abastece o carro e lava-o com a ducha. Observe o preço de uma promoção em um posto de combustível. Ducha R$ 3,00, gasolina R$ 4,90 por litro. O preço aqui da ducha está super barato, hein? Quer saber onde que é esse posto? A correspondência que associa a quantia de Y reais pagos a X litros de gasolina colocados é um exemplo de função? Sim. Por quê? Pois, para cada valor de X, vou pôr aqui, litros de gasolina, essa senhora, a letra está péssima, tá? Existe e é único um correspondente Y, que eu vou chamar de valor pago. E que letrinha ruim, hein? Valor pago. Fechado? Letra B. Quanto Juliano gasta para colocar 20 litros de gasolina e lavar o carro na ducha? Bom, então vou lá aqui. Vou por aqui. Valor. Quer dizer, ele chamou de Y, tá? Vou chamar de Y também. Y é o valor pago. Então, é 4,90 vezes 20 mais 3. Então, preciso multiplicar isso aqui, tá? 4,90 vezes 20 dá 98. Mais 3, 101 reais. Pessoal, como é que você fez essa conta aqui? Bom, eu pensei assim, ó, 4,90 vezes 20. E aí, 4,90 vezes 20 é a mesma coisa que 4,90 vezes 10 vezes 2. Todo mundo concorda? Por que eu fiz isso? Porque eu quero sumir com essa vírgula aqui, ó. 4,90 vezes 10 é 49. E 49 vezes 2, 98. Ok?
Pode ser que vocês não achem fácil, tá? Mas para mim, em alguns momentos, funciona bem fazer essas mudanças desse tipo, assim, usar esse tipo de estratégia, tá? Escreva a fórmula que representa o valor y gasto por Juliano nessa função do número de x litros. Então, aqui, ó, 4,90 vezes a quantidade de litros, vezes x, mais R$3. Ok? Nessa situação, a função do número de litros de gasolina que ele abastece. Escreva a fórmula que representa o valor y gasto por Juliano nessa situação. Eu vou considerar que nessa situação ele coloca a ducha também, porque se não tiver concluído a ducha, é só tirar os R$3 aqui. Fechado? Mas nessa situação, é a situação que ele coloca a gasolina e ainda lava o carro. Acho que poderia ter deixado isso mais claro aqui. Bom, mas tá. Tá aqui, ó. Cada vez que vai ao posto de gasolina, Juliana abastece o carro e lava. Beleza, é isso aqui mesmo. Próxima questão. Para cada gráfico dado, obtenha a fórmula que expressa y em função de x. Então, vamos lá. Eu quero y igual a x mais b. Mas por que eu sei que esse é o formato da lei da função? Porque o gráfico é uma reta. Toda vez que o gráfico for uma reta, a função é afim. E se a função é afim, ela é definida como y igual a x mais b. Fechado? Bom, existem duas estratégias para eu poder determinar a lei da função afim. Estratégia número 1, que vocês já viram. Tá? O que eu vou fazer é escolher dois pontos aleatórios. Vou escolher esse ponto aqui, por exemplo. Esse ponto aqui, ó, é 1 e 4. Tá? E vou escolher esse ponto aqui, ó, 2 e 5. A escolha do pontos não faz diferença se você vai acertar ou não a questão. É claro que se eu escolhesse esse ponto aqui, ó, isso facilitaria muito a minha vida. Tá? Mas como faz tempo que vocês não veem, e eu praticamente nem precisaria fazer direito o sistema, mas como faz tempo que às vezes vocês não veem o sistema, eu prefiro pegar pontos que tornem o sistema um pouquinho mais complexo. Nada que vai dificultar para vocês, mas eu vou fazer nesse caso aqui, beleza? Bom, então vamos lá. Eu tenho dois pontos e eu tenho essa lei da função. Então, ó, y é igual a x mais b. Então, o y aqui é 4, o x é 1, vezes a mais b. Aqui, o y é 5. Aqui é 2, 2a mais b. E aí eu preciso resolver esse sistema, tá? Como a gente já resolveu alguns sistemas, eu vou resolver isso de uma forma diferente. Vou usar uma estratégia diferente aqui, ó. Que é a seguinte. 5 é igual a 2a mais b. Eu posso escrever que 5 é igual a mais b? Posso, porque 2a é. E o quanto que vale a mais b? Vale 4. Olha aqui, ó. Então, 5 é igual a mais 4. Passo o 4 para lá. 5 menos 4 igual a igual a 1. Ah, professor, mas por que você inventou isso? Não, só para mostrar para vocês que às vezes dá para fazer esse tipo de estratégia, tá? Mas o método tradicional de resolução de sistema, vocês chegam na mesma resposta. Tranquilo? Achado o valor de A, eu escolho uma das equações, vou pegar de cima aqui, 4 é igual a A mais B. 4 é igual a o A, que é 1, mais B. Passo para lá, vai dar 4 menos 1, que é igual a B, 3 é igual a B. Professor do céu, eu já sabia que B era igual a 3. Por quê? Ah, porque o ponto de interseção aqui, ó, ele fala para mim que o B é 3. Ok? Esse ponto aqui, ó, esse valor de Y desse ponto é o valor de B, sempre. O ponto de interseção com o eixo Y é sempre o valor de B. Ah, professor, beleza, então. Fechou. Y é igual a 1x mais 3. E acabou a questão. Uma resolução alternativa aqui para vocês. Eu não tinha apresentado essa solução para vocês ainda, tá? Que é o seguinte. Eu olho para a função, vejo esse valor aqui e já falo B igual a 3. E o A, gente, ele vai ser a variação de Y sobre a variação de X. Não sei se vocês já viram esse delta, que é essa variação de Y, variação de X em física. Variação da velocidade, a velocidade final menos velocidade inicial. A variação da temperatura final menos temperatura inicial. A gente representa assim. A variação é o T de temperatura ou V de velocidade. Nesse caso aqui seria um Y2 menos Y1. X2 menos X1. Chato? Bom,
Quem são esses valores? Pode ser esse ponto aqui, ó. Vou escrever aqui de novo, ó. 1 e 4 e 2 e 5. Tá? Então, é um menos o outro. Tanto faz. Ou você coloca os dois de baixo menos dois de cima, ou vice-versa. Vamos começar aqui, ó. Vou fazer dar positivo nessa e na próxima faço dar negativo. 5 menos 4, que é esse y menos esse y. E depois, 2 menos 1. A igual a 1. Então, se eu tenho o A e tenho o B, que é 1 e 3, eu consigo determinar a lei da formação. Professor, o A sempre é a variação de ΔY por ΔX? Sim. Tá? Então, mas isso para função linear. Para função afim, tá, gente? Só vale para função afim. Um dia vocês vão descobrir que esse ângulo aqui, ó, tem a ver com uma relação aqui, ó. Um triângulo retângulo aqui, ó. Esse aqui é um ΔY, esse aqui é um ΔX. E essa razão aqui tem a ver, tem algum tipo de relação com esse ângulo aí. Mas vocês vão ver isso futuramente, não hoje. Beleza? Bom, para fechar aqui, olha para essa função. E aí, você já bate o olho e lembra que se passa pelo ponto 0, 0, a função ela não é definida necessariamente como ax mais b. Quer dizer, ela pode, mentira. Passou pelo ponto 0, 0, ela é uma função linear, que está dentro de uma função afim. Logo, ela é y igual a ax. Isso facilita muito a minha vida, não ter o b. Porque aí eu pego um ponto aleatório, vou pegar esse ponto aqui, ó. Por que eu estou escolhendo esse ponto aqui, gente? Porque aqui o valor de y está mais certinho. Aqui, ó, aqui não está certinho, aqui não está certinho, aqui não está certinho. Eu não sei o valor exato, mas nesse aqui eu sei. Então, eu substituo aqui esse ponto. Olha que fácil. Então, ó, o ponto é 5 e 40. Então, vai ficar y igual a ax, o y é 40, o x é 5 vezes a 5a. Então, meu a vai ser 40 dividido por 5, a igual a 8. E aí eu defini a minha função linear como y é igual a 8x. Professor, eu olhei para esse gráfico seu e falei assim, isso é uma reta. Se é uma reta, é uma função afim. Se é uma função afim, y é igual a x mais b. Está errado meu pensamento? Não, porque isso é uma função linear. Tá? A característica particular dela é o BC0. Mas você pode não saber disso, ou não lembrar disso. Então, o que você vai precisar? Você vai precisar de 2 pontos. Vou começar pelo primeiro, que é o... Vou até escrever aqui, ó, 5 e 40. Então, quando eu substituo 5 e 40 aqui, eu acho quem? Eu acho y 40 é igual a x vezes a 5a mais b. Vou precisar de um outro ponto. Observe que ele me deu um outro ponto aqui, ó, que é o ponto 8 e 64. Então, substituo 64 é igual a 8a mais b. Vamos resolver pelo método tradicional, multiplicar por menos 1 aqui, que é o método da adição. Menos 40 igual a menos 5a menos b. Aqui, 64 igual a 8a mais b. Soma as duas, aqui vai dar 3a, aqui vai dar 24, a igual a 8. Tá? Que é exatamente o a que eu tinha achado aqui. Mas eu ainda não sei que o b é zero, então substitui em uma das equações. Então, vamos lá. Y é igual a ax mais b. Então, vou substituir o y desse ponto aqui, ó. Fechado? Então, 64 é igual a, que eu já descobri que é 8, vezes o x, que é 8, mais b. 8 vezes 8 é 64. Se eu passar para lá, vira menos 64. B igual a zero. Então, eu defino de novo que se y é igual a ax mais b, y vai ser 8x mais 0, ou seja, y é igual a 8x. Fechado? Ah, professor, e aquele lá que você falou da variação? Então, vamos lá. Eu olho para essa função aqui e vejo que toca aqui, ó, no 0, 0. Então, quer dizer que o valor do y aqui não é 0? Então, meu b é 0. É claro que nem sempre, gente, é mostrado claramente qual é o ponto de interseção com o eixo y. E aí isso dificulta um pouco minhas contas. Tá? Vamos lá. A variação de y sobre variação de x. Preciso de 2 pontos. Então, eu vou pegar os mesmos pontos. Ó, 5 e 40. E o outro ponto é 8,64. E aí eu vou calcular a diferença. Ó. Agora eu vou fazer dar negativo. 40 menos 64
dividido 5 menos 8. Isso daqui vai dar menos 24, isso aqui menos 3. Menos com menos dá mais, A igual a 24 por 3, que é 8. Cheguei na mesma função. Tá? Y igual a 8x. Ok? Então, a gente já viu construção de gráficos na aula passada. Agora, a gente está vendo determinar a lei da função a partir do gráfico. A gente já viu o problema. Então, a gente já viu uma gama bem grande. Definição de função, tá? Valor numérico de uma função, que é quando eu substituo o x por um valor qualquer. Então, acho que a gente já viu uma grande quantidade de exercícios suficiente para que a gente possa passar para outro assunto. Lembrando sempre que qualquer dúvida estou à disposição. Chato? Então, gente, ó, um bom dia para vocês. Já um bom final de semana, já que a gente só vai se encontrar agora semana que vem, tá? Foque seu pensamento em tudo que há de bom e veja o seu dia se tornar iluminado, tá? No mais aqui, eu agradeço vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.